Olá, querida igreja, seja bem-vinda ao podcast do Clamor. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos conversarmos um pouquinho sobre oração, os 10 dias de oração. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Você já a conhece, é a professora Thelma. Ela é a nossa líder do Ministério da Mulher e da Recepção para toda a União Central Brasileira. E eu quero dar as boas-vindas para você, professora. Muito obrigado por estar aqui. Você que é a fundadora desse podcast, né? Você que é a fundadora dessa iniciativa. Eu me sinto privilegiado em fazer parte disso com você. Já é o 3º ano. Seja muito bem-vinda, professora. Pastor, eu que agradeço de estar junto com você e fazer essa parceria tem sido incrível nos nossos ministérios, né? É uma alegria estar mais uma vez começando esse podcast, onde nós temos como objetivo fazer com que a igreja entenda esse novo momento que nós vamos viver a partir de 2026. Pastor Deni, sem dúvida alguma, juntos nós vamos crescer, vamos aprender mais e é o que nós queremos com esse podcast, não é verdade? É verdade, com certeza. Bom, aqui nós temos 2 amigos convidados para estar conosco aqui. Aqui do meu lado está o Peterson Santos. Ele é pastor, ele é professor de teologia no NASP, na área de teologia sistemática. Seja bem-vindo, Peterson. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui participando desse momento especial, preparando o coração da gente para um ano de bênçãos que Deus vai derramar sobre nós. Um prazer poder partilhar desse momento com vocês. Obrigado pelo convite. É uma alegria tê-lo conosco aqui. E também aqui está o meu amigo, já há muito tempo. Não espalha. Pastor Adriano, ele é o criador de conteúdo do canal Minuto Profético. Ele está nesse momento perseguindo os seus estudos, fazendo mestrado, inovando. Muito bem-vindo aqui, meu querido amigo. Puxa vida, eu me sinto honrado nessa mesa pelo convite feito pela sua pessoa. Não espalha que nós somos amigos, deixa só entre nós. Então, eu agradeço a oportunidade de um projeto, eu digo assim, que tem que ser um estilo de vida, né? Não é apenas um projeto passageiro. E a iniciativa agora, que há essa mudança que nós vamos falar, eu acredito que isso é relevante para os nossos dias. Então, pastorzão, obrigado pelo convite. Peterson, Thelma, é um prazer estar com vocês aqui. Que bênção. Bom, nós vamos começar orando e agradecendo aquele que é o nosso, não diria convidado especial, porque eu acredito que foi ele quem nos convidou para estarmos aqui, nosso Senhor Jesus. Então, eu quero pedir ao Peterson que nos conduza em oração nesse momento. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre o nosso planeta, que apesar de ter desviado do teu caminho, o Senhor ainda luta constantemente, diariamente por nós. Que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento que vamos ter aqui e que o nosso coração se abra para que o teu Espírito fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, mude a realidade da igreja e que possamos ver Jesus voltando ainda à nossa geração. A tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos aí, queridos. Se você chegou agora, acessou agora, pode saber que você está no podcast do Clamor. Este é o podcast que tem como objetivo inspirar você, motivar você e sua igreja para algo muito especial que está para acontecer, não é mesmo, Thelma? É verdade. Nós estávamos acostumados há anos a falar sobre as 10 horas de oração e 10 horas de jejum, ou melhor, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E nós estamos mudando este ano. Você vai estar agora ouvindo um novo nome do projeto, que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E eu fico feliz porque eu, juntamente com o pastor Deni, nós dois que estamos à frente deste projeto, o pastor Deni, que é o nosso líder de mordomia aqui da União Central Brasileira, ele está à frente do projeto juntamente com todos os líderes das igrejas de mordomia. E o Ministério da Mulher está junto, não é verdade, pastor Deni? Isso mesmo. É responsável pela parte da oração. Então agora nós vamos começar a entender por que foi mudado o nosso projeto.
Não é mais 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Agora nós estamos falando de 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Pastor Dene, conta para todos por que foi mudado. O que é que você tem a dizer em relação a essa mudança tão significativa e especial que aconteceu no nosso projeto? Claro. Eu queria responder com um texto bíblico, começar com um texto bíblico que está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Aqui fala sobre uma característica que deve existir entre o povo de Deus. Aqui fala da tribo de Issacar. E diz aqui que eles sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Esta é uma característica do povo de Deus. E eu acredito que esta é a principal motivação que temos na mudança desse nome. Explico. A igreja está fazendo a leitura da realidade, a leitura do momento, para poder conduzir a igreja. E o momento nós estamos no tempo do fim. Temos que aprender a fazer essa leitura. O povo de Israel não fez a leitura correta. Era para entrar na terra prometida. Os espias não deram a leitura correta. E assim, eles perderam a possibilidade de entrar na terra prometida. Ficaram perambulando pelo deserto 40 anos. Jesus Cristo, ele advertiu os fariseus porque eles sabiam fazer a leitura do céu, eles sabiam, vai chover, mas eles não souberam fazer a leitura de que Jesus, o Messias, estava diante deles. Então, eu creio que a mudança desse nome é o resultado de uma leitura da realidade. Chegou o momento de nós começarmos a clamar, deixar de lado as distrações e começarmos a intensificar a nossa busca pelo Espírito Santo e o preparo para a volta de Jesus. Dene, como pastor há algum tempo que fui, eu percebi o seguinte, que quando nós lançávamos a questão dos 10 dias de oração para a igreja, havia realmente um movimento. A igreja gosta disso. Né? Eu fiz vários, pelos distritos que passei, eu fazia na madrugada com o povo, né? Era muito gostoso. Né? Tanto físico, fiz também pela internet. Né? E isso era um envolvimento muito, muito legal. Porém, todavia, entretanto, quando terminava os 10 dias, os irmãos falaram, mas pastor, vamos lá, e aí, vai continuar? Não, aí eu até estendia. Né? Eu cheguei uma vez a estender por 60 dias. Né? E há uma necessidade deles de estar ali envolvido em oração, junto, em comunidade. Isso é fantástico. Então eu vejo assim que há um crescimento, há um amadurecimento da igreja como instituição em olhar essa necessidade. Porque às vezes a gente coloca 10 dias, parece que é meio limitado, e limita a ação dos irmãos. Né? Mas que bom que a igreja está com esse olhar de estender para todo o ano esse movimento de oração. Fantástico. O pastor Bulhon tem uma equipe de mais de 1.000 pessoas que ora pelo seu ministério e pelas pessoas, que ele é um evangelista, né, conhecido. Imagina se na UCB 300.000 pessoas estivessem orando diariamente pelo avanço da igreja, pela unidade da igreja, pelo derramamento do Espírito Santo. E é mais ou menos isso de membros que a gente tem. Então, a gente não está longe disso. As pessoas querem, a gente quer, o tempo está demandando isso de nós. Eu acho que é uma oportunidade fantástica para a gente. É verdade. Clamor e oração. 10 dias de clamor seguidos de 365 dias de oração. Ou seja, terminados os 10 dias, no dia 28 de fevereiro, começam 365 dias de oração, que vai terminar quando começar novamente em 2027. Fantástico. Ok? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu começo com a Thelma. Qual é a diferença entre clamar e orar? Pastor, orar, a gente ora o tempo todo, a gente ora em todos os momentos, orações longas, curtas, mas o clamor é algo diferente. O clamor vem de uma necessidade intensa, vem de um pedido de urgência, vem de um quebrantamento do coração. Então, eu fico super, assim, impressionada com esse novo momento que nós vamos viver, porque a igreja precisa entender a necessidade desse clamor, desse quebrantamento do eu,
Quebrantamento do quê? Não é? Do egoísmo, de tudo aquilo que você tem dentro do seu coração que não agrada a Deus. Porque para a gente se consagrar a Deus, primeiro a gente precisa fazer uma releitura de quem nós somos, de que momento nós estamos na nossa vida espiritualmente falando, e aí esse clamor vem para uma consagração pessoal. E quando você, como indivíduo, se consagra, a igreja vai se tornar consagrada. Porque nós somos a igreja de Deus aqui nesse mundo. Então, esse clamor vem para dar esse start espiritual na igreja. Para que a gente possa estar realmente fazendo uma leitura de como nós estamos espiritualmente falando, o que podemos fazer. Então, clamar intensamente, orar com fervor. E a igreja, às vezes, não está muito acostumada com isso. Às vezes, nós oramos assim, orações pequenas, rápidas, até decoradas, não é verdade? Mas o clamor vem de algo que está ali dentro do coração. Então, nós queremos que a igreja entenda essa necessidade de estar clamando e também entenda a diferença de orar, que é super, mega importante, né? As orações diárias, contínuas, em todos os momentos. E como é gostoso, né? Você fazer pequenas orações e tudo. Mas que a igreja possa entender que o chamado para esses 10 dias é para o clamor. O quebrantamento do espírito, da alma, de tudo aquilo que não agrada a Deus. E que gostoso saber que Deus vai agir. Amém. Em todas as pessoas que orarem, né, com fé e querendo receber esse poder. Amém. Olhando, observando essa questão do clamor, eu muitas vezes tentei entender, né? Porque tentei entender essa questão do clamor. Oração, a professora Thelma bem definiu aqui, mas assim, eu vejo o clamor, não pode ser mecânico, não pode ser programado, mas tem que partir de um desejo intenso. Né? Quando eu olho para a Bíblia, eu já penso em alguns textos bíblicos. E o primeiro que vem é Apocalipse. Né? Apocalipse capítulo 6 diz que as almas, as pessoas que foram injustiçadas por causa da palavra de Deus, eles morreram. Então estão clamando por justiça. Né? Então assim, para mim, a minha visão aqui, clamor, ele é um grito. É um grito de socorro, é um desejo mais elevado do que uma simples oração. É como se eu estou conversando com a Thelma, eu não converso com vocês, tá? Eu converso só com a Thelma. Eu estou conversando com a Thelma e nós estamos atravessando a rua. Então eu estou orando, estou conversando. Mas em algum momento ela desvia o olhar de mim, né? E ela começa a caminhar e eu vejo um carro vindo na direção dela. E eu não vou apenas conversar com ela, eu vou gritar, sai Thelma, sai, eu ir no carro. Então o clamor. E eu vejo que esse é o momento de alinharmos o nosso pensamento, como o Peterson falou. Imagine se todo mundo clamasse por um objetivo, gritasse, clamasse um desejo. Senhor, traz o revivamento e a reforma sobre nós. Né? Então, para mim, clamor, ele não é programado, mas é parte de um desejo não digo um desespero, mas é um desejo intenso, né, do coração. Quando eu penso em clamor, conectando com o que vocês acabaram de dizer, parece que exige um autoconhecimento. Parece que é o resultado de uma pessoa que tem sido conduzida pelo Espírito Santo a reconhecer a sua condição espiritual. É resultado, não programado. Muito Isso, bem. exatamente. Não programado. É o resultado de um trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida. E, logicamente, nós respondemos às iniciativas do Espírito Santo. Então, uma vez que eu me dou conta da minha realidade espiritual, eu sou um pecador. Lembro de Isaías, né? Eu sou um pecador. Como assim, né? Eu lembro do publicano. Eu sou um pecador. Então, quando você tem esse autoconhecimento, né, da sua realidade espiritual, que tem que ser iluminado pelo Espírito Santo para você conseguir se ver melhor, o resultado natural vai ser esse grito, vai ser esse clamor, vai ser essa angústia, esse quebrantamento. Nossa, minha situação não está boa, ela precisa mudar. Então, no aspecto espiritual, do nosso crescimento espiritual, nós precisamos mais do que nunca, se a gente está querendo chegar ao ponto de clamar, como não pode ser programado, a gente tem que se render ao Espírito Santo. Agora, clamar, como você falou, né? A Thelma está ali, um carro está vindo e tal, acontecem situações na nossa vida. E o Peterson estava me dizendo que algo aconteceu na vida dele, da família. E eu agradeço você ter a disponibilidade, né, a coragem de compartilhar aqui a sua experiência com o clamor, amigo.
2011, estávamos no segundo, terceiro ano de teologia, segundo ano de teologia, e minha esposa saiu de casa à noite para pegar algumas coisas na casa da minha mãe. Estávamos com umas crianças lá em casa. E aí passou o tempo, 1 hora ela não voltava, estava chovendo, achei que ela estivesse se protegendo da chuva, 1h30 ela não voltou e de repente meu telefone toca, eu atendi um telefone diferente. Ela me disse assim, tá tudo bem, eu tô com 2 rapazes aqui, eles vão levar o carro e vão me deixar em Campinas. Tá tudo bem, não liga pra polícia. E desligou. Esse foi um momento terrível, né? O chão sai. Uau. Ela havia sido sequestrada e eles não queriam que eu informasse a polícia de nenhuma forma, eles iam levar o nosso carro, mas nessa altura o carro era o de menos, a minha preocupação era ela. O que é que eu vou fazer? Em casa havia crianças, a gente estava fazendo uma atividade com umas crianças da igreja lá. E aí eu senti essa necessidade de orar de uma maneira que eu nunca tinha orado até então. E eu acho que esse é o grande clamor. Eu, naquele dia, talvez pela primeira vez na minha vida toda, eu orei com tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Eu orei, eu chorava, e eu não quis assustar as crianças. Eu fui pro quarto e eu orava, chorava. Uma hora eu meio que desfalecia, levantei de novo, orava de novo e voltava para cuidar um pouco das crianças. Uma hora eu chamei as crianças para ajoelhar comigo. Criançada, ajoelha todo mundo aqui. Na minha cabeça, eu falo, se Deus não ouvir esse pecador, quem sabe os pequenos inocentes ele vai ouvir. E a gente foi orando, mas não tinha o que fazer. Eu tinha que orar e aguardar aquilo que Deus poderia fazer. E 1h30, 2 horas depois, o telefone tocou novamente, um outro número estranho, eu atendi e era minha esposa novamente. A primeira vez ela estava muito tranquila, muito calma, que eu achei muito estranho, mas Deus deu essa condição para ela. E na segunda vez ela chorava, vem me buscar, onde você está? Enfim, a gente conseguiu uma carona, uma pessoa que acolheu ela onde ela foi deixada, graças a Deus, de todas as possibilidades. Praticamente não aconteceu nada, exceto todo esse trauma que ela passou. Mas eu nunca tinha orado daquele jeito. E eu tenho certeza que se existe uma definição para clamor, essa experiência vai descrever bem a diferença entre uma oração corriqueira, normal, mesmo sincera, né, e não programada. Mas nesse momento, eu orei com tudo que eu tinha. Foi o momento que você entendeu do clamor, né? Completamente. Eu passei isso também 2 anos, clamando pela vida e pela saúde do meu pai. E só quem passa experiências dessas é que entende o que significa o clamor. Uma coisa linda que Ellen White fala, e que eu senti isso, é que quando o nosso coração dói, o coração de Jesus dói também. Quando a gente sente essa dor, nesse dia que você estava nessa angústia toda, né? Você tinha uma dor no seu peito incrível, o coração de Jesus estava doendo junto com o seu. E eu lembro que um dia meu pai estava muito mal, nós estávamos juntos no hospital, e ele, para fazer a quimioterapia, e ele não conseguia segurar nem a cabeça, né? Então, eu estava na cadeira de rodas, eu segurando o pescocinho dele para não cair, e eu senti, sabe, aquela angústia da dor e da necessidade de Jesus, e eu clamei. E esse clamor, ele vem do fundo do coração, é algo que não dá para você explicar aqui, agora, nesse podcast. Como você disse, né? Não é programado, então vem esse clamor. E aí, nesse momento, eu orei intensamente e Deus me fez lembrar do que Ellen White escreve, que naquele momento que meu coração estava doendo e batendo descompassadamente, o coração de Jesus estava junto com o meu. Então, eu imagino que nesse momento muitas pessoas estejam passando por dificuldades também, por necessidades. É isso, Jesus está junto, a gente precisa clamar intensamente. E quem nunca teve esse privilégio vai ter agora, né, pastor? Através desse momento que nós vamos estar... que a gente vai fazer. Sim, nós vamos estar proporcionando para a igreja de clamar, né, intensamente por algo que precisa mudar, que precisa alcançar. Vocês falando sobre isso, eu queria dar meus 2 centavos. Posso dar meus 2 centavos? Eu também tive um momento em que... Foi lá Só um? Assim, que eu lembro, né? Eu conheço a sua história, Adriano. Você Foram conhece. muitos momentos de clamor, amigo. Teve um momento em que... segurar, né? Dói, clamor dói. Minha esposa estava com a barriga cortada, a criança estava no hospital, 3 dias de angústia pela sobrevivência da Maria Clara. E eu estava sendo forte, eu precisava ser forte. O Denis sabe, alguns da internet conhecem a minha história, nós perdemos 9 crianças. 9 crianças, né?
no teológico, o Peterson acompanhou alguma coisa assim. E eu não entendia. E eu estava lá em casa, a Maria Clara no hospital, e um pastor, e ficava pensando, que pecado eu fiz? O que eu tenho de errado? O que faltou? O que eu tenho... Senhor... E no momento eu falei, chega de tentar ser forte, chega de tentar usar máscara com Deus, né? Eu lembro que eu entrei no escritório, fechei a porta, estava minha sogra lá, minha esposa, minha cunhada em casa, e eu entrei no escritório e eu literalmente se joguei no chão. E ali eu abri o meu coração e não ofendi Deus e não xinguei ele por medo de cair um fogo do céu, né? Mas eu abri meu coração e ali eu fui falando sobre todas essas perdas e clamando a Deus que me desse uma resposta, um alívio, um sofrimento da minha esposa, que curasse a Maria Clara. E é interessante, como a professora Thelma falou, Deus, ele dá respostas. Talvez não seja da maneira como a gente queira, né? Mas eu lembro que para mim foi nítido quando eu clamei, quando eu fui o Adriano. E a resposta foi simples que veio para mim. Adriano, eu nunca prometi para você que você seria pai. Isso é um sonho seu e da tua esposa. Não jogue sobre mim aquilo que eu nunca prometi. Eu prometi para Maria. Eu prometi para Abraão, para Manoá, mas eu não mandei Gabriel, eu não desci aí, eu não te revelei que você seria pai. Isso é um sonho seu. Então, assim, não me culpe pelos seus sonhos que não estão acontecendo. Parece estranho, uma resposta até dolorosa, mas para mim me trouxe alívio de que Deus está me ouvindo. E talvez você que está em casa, vendo, assistindo, parece que o silêncio é a pior coisa, né, na vida do cristão. Mas o clamor, quando você é você mesmo, né, quando você tira a sua máscara, fala, Senhor, está doendo, eu estou indignado, assim como esses salvos aqui, esses mortos, né, que estavam clamando por justiça. Né? E Deus, assim como no texto, fala para eles descansarem. Né? Então Deus, ele responde, talvez não seja da nossa maneira, né? Mas para resumir, para não ficar esse climão, Deus nos abençoou com a Emanuela. Né? É a pequena Emanuela. Né? Então, assim, eu louvo a Deus. Deus ouve teus filhos. E o clamor não é programado. O clamor é a experiência de uma vida, um reconhecimento, como você está falando. Olhando para a minha vida, Senhor, o que está faltando? O nosso coração, né? Isso. O nosso coração está em alguma coisa, a gente clama. E eu acho que esses 10 dias, o nosso coração deve ser dirigido para o local exato, né? Para o lugar correto, onde a gente deve ficar, onde a gente deve colocar o nosso coração, para que a gente possa clamar. Nós temos que aproveitar esses 10 dias. Não é algo programado, mas é algo que... Por que não? É ordenado. Deus está mandando a gente, né? Ele disse que a gente tem que orar sem cessar. Ele deu a ordem para os discípulos, não, vocês têm que orar. Eu estou indo para o céu, e agora? Orem, né? Vocês têm que ir lá orar. Então, acredito que a gente deve seguir esse mandato do Senhor e nos concentrarmos como igreja. E quantas coisas vão acontecer, né? Quantas pessoas vão entender, vão ouvir a voz de Deus, quantos milagres vão acontecer, por sim ou por não, as respostas, né, de Deus. Então, temos que aproveitar os 10 dias de clamor. Agora, não podemos esquecer dos 365 dias de oração, que pode continuar o clamor, que é tão significativo quanto uma vida, uma caminhada. Enoque, ele conversava com Deus. Essa era a vida de Enoque, né? Uma vida de oração. E aí, qual seria a dica que vocês dariam para alguém que está precisando, assim, sentindo, eu preciso reavivar a minha vida de oração? O que seria a sua principal dica? Thelma, o que você nos diz? Bom, eu quero dizer o seguinte, aqui eles acabaram de ouvir a experiência de 3 pessoas, né? De momentos difíceis que nós passamos e nós clamamos. Então, talvez alguém esteja ouvindo assim, mas eu não estou passando por nenhum problema desse, como que eu vou clamar? Né? Nós clamamos no momento que foi a nossa maior necessidade. Então, o que eu falo? Nós precisamos começar a orar e clamar pela presença do Espírito Santo.
Então, eu acho que começa por aí. Por quê? Às vezes, nós estamos vivendo de uma forma muito tranquila a nossa vida. A gente acorda, a gente faz nosso culto bem gostoso, a gente ora, né? Lê meditação, tal, tá tudo bem resolvido, ok. Mas a gente tem que orar mais. E às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Então, nós vamos orar. Na minha forma de pensar, é orar pedindo a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos transforma e Ele que dá também a intensidade do nosso desejo de nos consagrarmos a Deus. Eu gosto muito de fazer o meu culto de uma forma demorada, né? Porque assim, esse processo da oração não é assim, vou começar a orar, né? A gente tem que começar a sentir a presença de Deus na nossa vida, a gente tem que se organizar para isso. Eu começo com uma parte difícil. Quem não está acostumado a orar mesmo e quer começar a mudar a vida, a colocar o relógio despertador para despertar 1 hora antes do que você deveria acordar todos os dias. Porque oração precisa de tempo de qualidade. Então, a gente começa organizando o nosso tempo. Não dá para você acordar 5 minutos antes e fazer uma oração rápida. Elas são importantes? São. Eu nunca desvalorizo uma oração rápida. Todas as orações são importantes. Mas nós estamos falando de um momento de crescimento espiritual. Nós queremos crescer espiritualmente falando. Então, nós precisamos organizar o nosso tempo, acordar mais cedo, começar a entender a palavra, ler e conversar com Deus sobre tudo aquilo que a gente leu e pedir a presença do Espírito Santo. Sabe o que acontece, pastor? Às vezes a gente ora, muitas vezes, né? A gente conversa com Deus, ora em nome de Jesus e a gente esquece de pedir a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquela pessoa maravilhosa que Jesus deixou aqui nesse mundo no lugar dele. Para quê? Para nos consolar, para nos ajudar. Então, eu orientaria nesse momento as pessoas a organizarem o tempo e começarem a pedir a presença do Espírito Santo. Por quê? É Ele que vai fazer você entender o que você tem que mudar, o que você precisa, como você ser um melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor filho, o melhor colega de trabalho, o melhor profissional. E aí a gente vai orando e vai crescendo. E tem mais um detalhe que eu quero falar sobre isso, que é bem de mulher, né? Mas tem muitos homens que fazem. Na oração, a gente precisa escrever aquilo que está dentro do nosso coração. Pegou minha dica. Então... Leu meu pensamento, é isso? Então, tá bom. Peterson, pode falar. Não. Fala, porque é bem legal você... Assim, eu descobri o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, né? Não sei se vocês perceberam. Eu tenho TDAH, eu sou hiperativo, eu tô aqui, tô mexendo, tô conectando um monte de coisa, né? E eu percebi que quando eu ia conversar com Deus, não dá. Eu tô pensando aqui, já pensei no boleto, na criança, na coisa pra fazer e tal. Aí eu falei, chega de ficar de olho aberto, fechado. Uhum. Eu falei, vou ficar de olho aberto. Aí olho aberto aonde? No papel e na caneta. Então eu vou falando com Deus e tô falando desse assunto, então fico nesse assunto. Então assim, é isso mesmo. Eu sou assim, eu escrevo, né? Porque pra mim, fechar o olho, meu Deus do céu, aí abre um horizonte de imaginação que é terrível, né? Então, é isso aí, eu faço assim. Vou corrigir, Adriano, desculpa, tá? Tranquilo. Não, ser comparado com o Peterson, pra mim, é um não. Mas isso é muito legal. Sabe uma coisa que eu faço? Por exemplo, eu li a Bíblia. Tem um verso da Bíblia que tocou profundamente no meu coração. Eu escrevo na minha agenda de oração aquele verso e aí eu já começo a orar por aquele verso para que ele faça sentido para minha vida. E quando você escreve, o que acontece? Você foca no que você está escrevendo e você grava aquilo. Então, escrever orações é muito importante. Escrever pedidos. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho várias agendas de oração, né? Eu gosto de colocar ok, o pedido atendido. Infelizmente, em muitos momentos eu tenho que colocar não. E eu preciso entender o porquê desse não. Eu nunca vou entender e tá tudo certo. Isso também fortalece a nossa fé, sabe, pastor? Quando você vê aquela oração que você clamou e tudo, e você tem lá, obrigada, Senhor. Então, são vários passos, né, que a gente pode dar nesse caminho da oração, nesse caminho do clamor. E a resposta não é uma resposta. Então, se Deus está respondendo, é porque Ele continua guiando a nossa vida. Então, isso também deve gerar gratidão, né? Acho que as dicas foram dadas todas aqui, né? Estudo da palavra. Os salmos são um lugar excelente para a gente começar. Ler o salmo, orar junto com o salmo. Várias delas são orações, clamores, inclusive. Abacuque, né? Clama, Senhor, até quando? Vou clamar, o Senhor não vai fazer nada. Violência, o Senhor não salva. Então, a Bíblia é o local para a gente ter o nosso coração redirecionado para onde Deus quer que o nosso coração esteja. Quando o nosso coração chegar junto com o de Deus, a gente vai clamar por aquilo que Ele clama.
Jesus clamou no Getsemane, né? Senhor, o Senhor é aquele que pode me ajudar. Se for da sua vontade, me tira desse negócio aqui. Tá difícil demais, tá doendo. Foi um clamor, suou sangue. Então, o exemplo de Jesus, ele colocava tudo nas mãos de Deus. Senhor, minha vontade é essa, mas o Senhor faz a sua. Mas ele clamou pela vontade de Deus. Então, quando a gente conseguir isso, e o estudo da palavra vai nos levar para esse lugar, onde Deus quer que a gente esteja, para que direção Ele quer que a gente olhe, em que direção Ele quer que a gente caminhe, e quando o nosso coração estiver lá, a gente vai clamar. Imagina quanta gente precisa de oração agora, ao nosso redor, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e a gente não sabe. Então, quanto mais conectado a gente estiver com Deus e uns dos outros, acho que a gente vai conseguir clamar mais. E sabe, essa questão de estar conectado um com o outro, né? É super importante você escrever esse pedido de alguém que fez. Por isso que eu gosto dessa agenda de oração, né? Porque a gente sempre fala, eu vou orar por você. Pode deixar, mas a vida faz com que às vezes você esqueça. Então, se você anotar os pedidos de oração das outras pessoas e os seus também, você vai estar intercedendo, vai se tornar um intercessor de oração, vai se conectar com Deus. É pra orar mesmo, não é pra mandar só aquela mãozinha lá no WhatsApp, né? Não, e nunca mais lembrar da pessoa. Não, isso daí não. Professora, você falou uma coisa, algumas coisas aqui, né? Vamos só recapitular para o pessoal não anotar, não esquecer. Você falou de pedir o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar. A gente não sabe orar. Então, nós precisamos do Espírito Santo para a gente orar. Segunda coisa que você falou foi o tempo, né? Agendar. Primeiro Deus, começar com Deus. Tempo de qualidade, você falou. Sim. E um detalhe, não existe tempo de qualidade sem tempo em quantidade. É verdade. Porque você não consegue programar, agora eu tenho 15 minutos de qualidade com Deus. Não existe isso. Você tem que ter quantidade de tempo para que a qualidade surja, entende? Surpreenda. Né? Você vai passar o dia inteiro com a Manu, um dia normal. Só que teve um momento, uma conexão. Aquilo foi qualidade. Aquela risada, entende? Então, tem que ter quantidade de tempo para termos qualidade de tempo. O Adriano falou aqui sobre vocês dois, né, sobre escrever oração. Eu mantenho diários de oração desde 2016. E algo a mais que eu diria seria o seguinte. Ao você escrever a sua oração, coloca a data, numera, eu faço isso. E uma coisa que eu fiz, e eu tenho certeza que foi Deus que me ajudou a fazer isso. Eu voltei e comecei a reler as minhas orações. E ao reler as minhas orações, Deus foi me mostrando quem eu era. Eu consegui fazer uma leitura da minha vida, entende? Me conhecer, ressignificar algumas coisas. Perceber assim, puxa, eu prometi isso aqui para Deus e não cumpri. Né? Como é que eu chego agora para Ele e vou falar de novo? Né? Olha meus padrões de pensamento, meus padrões de comportamento, entendeu? Então, o nosso momento com Deus, ele é terapêutico. Sim. Né? Ele é transformador. Deus, ele cura a gente no momento de oração. O Peterson falou sobre a palavra. Não existe oração sem Bíblia. Por quê? Porque tudo que eu possa produzir é o fruto de um coração pecador, um coração que é traidor. Então eu preciso do Espírito Santo, em primeiro lugar, para ele me confrontar nas minhas orações. E eu preciso colocar alguma coisa para dentro de mim, e isso é a Bíblia. Não existe oração sem Bíblia. A oração é o alimento do nosso coração. Então o que acontece? Quando eu leio a Bíblia, além de me alimentar, eu introduzo Deus na conversa. E eu costumo dizer assim, quando a gente ora, as mesmas coisas orbitam a nossa oração. Você vai orar pelo trabalho, pela saúde de alguém, são os mesmos elementos. Às vezes muda um, muda outro, mas são os mesmos elementos. Quando a gente introduz a Bíblia, e você começa a ler a Bíblia, e você começa a buscar quem é Deus ao você ler a Bíblia. Quem que é Deus nesse texto? Aí o Espírito Santo conduz, aí você volta a conversar com Deus na oração, só que agora, ao invés de você falar para Deus sobre você fala com Deus sobre Ele. Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso.
o foco da conversa muda. Então a conversa nunca fica chata. Se for só a tua oração, ela é chata, porque é todo dia a mesma coisa. A gente se repete mais. Se repete. Agora, quando você introduz a Bíblia, Deus introduz um elemento novo. Então, não existe oração sem Bíblia. Tem que ter Bíblia. Escreve lá no diário de vocês aquilo que vocês leram e aquilo que vocês entenderam, né? E uma última sugestão. Tenta orar sem pedir ou agradecer. Tem um momento de pedir, tem um momento de agradecer, tem um momento de interceder, tem um momento de clamar, tudo isso faz parte. Mas tenta fazer oração sem pedir ou agradecer. Não, hoje eu vou fazer 10 minutos. Não posso pedir nada e nem agradecer nada. Outro dia, não, hoje eu vou ficar 20 minutos conversando com Deus sem pedir ou agradecer. São exercícios que a gente pode fazer para crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Agora, o tema desse ano, né, da apostila, espero que você já tenha recebido a sua. Nós temos também em PDF, caso você não tenha recebido. Mas o tema é o Espírito Santo e o tempo do fim. Então a gente quer conversar um pouquinho aqui a respeito disso. E a pergunta é a seguinte. O tema é Espírito Santo e o tempo do fim. Mas faz quanto tempo que a gente está falando que Jesus vai voltar? Quais são as evidências? Né? Que nós temos 2 teólogos aqui, né? Então, assim, eu queria saber de vocês. Quais são as evidências de que nós realmente estamos no tempo do fim? Quem quer começar? Peterson fala e eu ponho o ponto. Ok, vamos lá. Peterson. Como foi enfatizado, a Bíblia é a nossa grande guia, né? E quando você vai para a Bíblia e estuda as profecias, você vê que Deus tem um cronograma para a Terra. A gente não sabe exatamente os detalhes menores, mas Deus coloca grandes marcos na história do planeta, na história desse nosso planeta, né? Do mundo. E há uma profecia em especial, ou algumas profecias, no livro de Daniel, onde ele vai marcando coisas e ele vai falar, isso aqui vai se resolver, vai ser revelado no tempo do fim. E tem 2 datas importantes que são relacionadas a essa questão do tempo do fim. Uma é o ano de 1798 e outra o ano de 1844. Essas 2 datas elas estão relacionadas a profecias que você encontra em especial no livro de Daniel, com uma contrapartida no livro de Apocalipse também, quando uma profecia de grande tempo, 2.300 anos, essa profecia ela vai se cumprir em 1844, com uma mudança no ministério de Cristo, então algo que acontece no céu, e que a gente tem que estar preparado para isso, entender isso e o impacto que isso causa em nós, e também os eventos históricos que comprovam a profecia. Então, eu posso dizer que desde 1798, biblicamente falando, nas profecias de Daniel, com o complemento lá de Apocalipse em especial, nós estamos vivendo o tempo do fim. Os sinais foram dados, eles foram se cumprindo ao longo da história, e hoje, já mais de 100 anos nessas datas aqui, quase 200 anos delas, a gente está no finalzinho, no fim do tempo do fim. Opa. Então, biblicamente, a gente tem Gostei de ouvir esse isso daí. suporte. Estamos no fim do tempo do fim. do fim. Adriano, qual é o ponto que você disse que quer colocar agora? Não, eu gostaria apenas de enfatizar o seguinte. Quando você olha para as profecias, em vários lugares, né? Por exemplo, eu li aqui anteriormente o 5º selo, que é um clamor por justiça. E nós entendemos que em 1844 existe um momento em que Jesus ele começa a ministrar como um juiz. Então isso já está mostrando a parte final do processo da redenção. Quando você avança para o 6º selo, quando Jesus abre o 6º selo, ali nós temos alguns sinais, e o Peterson muito bem falou, né? Nós temos ali um grande terremoto, escurecimento do sol, a lua se tornando vermelha, a queda das estrelas. Então, ali tem eventos naturais. Só que tem um momento que fala assim, e o céu se enrolou com pergaminho, e diz então que os ímpios começam a fugir, se esconder, e eles pedem para que as rochas caiam sobre eles, para esconder da ira do Cordeiro e quem está sentado no trono. Então, o sexto selo, ele já começou, Jesus já abriu, os seus efeitos estão encaminhados, e nós se encontramos na metade, posso dizer assim. O que está faltando para terminar o 6º selo? O retorno de Jesus. Quando o céu vai se enrolar com pergaminho,
E aí o Pai sentado no trono e Jesus Cristo. Então, assim, olhando para as profecias, daquilo que nós conhecemos como adventista, historicista, nós estamos no limiar da história. Lembrando da estátua de Nabucodonosor, nós estamos na sujeirinha da unha ali, ó, esperando apenas a pedra vir para destruir esse reino e implantar o reino terrestre. Né? Então, nós estamos no momento oportuno para clamar pelo Espírito Santo, porque ele é o agente que vai nos capacitar. Aí entramos em outra profecia, em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, que o povo de Deus nos últimos dias não foge para o meio do mato. Fica aqui uma crítica. O povo dos últimos dias, o remanescente que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus, ele cumpre uma missão. E essa missão é incentivada, motivada pelo Espírito, e aí lá em Apocalipse 18, ela é finalizada com o quê? O alto clamor, que é o derramamento da chuva serôdia. É maravilhoso isso. Você já entrou na outra pergunta que eu ia fazer. Né? Tá vendo? Você tem que me segurar, senão... Não, mas eu até agradeço. O papel do Espírito Santo, né, nesse tempo do fim. Porque a gente está no fim do tempo do fim. A gente olha ao redor, a gente vê pandemia, a gente vê o salário dos ceifeiros retido com fraude, como dizia Tiago, né? A gente está vendo corrupção por toda parte. Então, assim, está tudo se cumprindo realmente. Mas qual é o trabalho que o Espírito Santo está tentando fazer no nosso coração para nos preparar para esse alto clamor? Tem um texto, João 16, verso 8, diz assim: palavras de Jesus, né? Quando ele vier, ele é o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai mostrar para nós o pecado em mim, o pecado no mundo, mas em mim. É isso que ele vai fazer individualmente. O Espírito Santo, embora ele trabalhe com grupos, né? Ele pode trabalhar com a igreja como um todo, uma igreja específica, uma congregação onde você congrega, onde nós congregamos, mas ele trabalha também de maneira individual, né? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, nesse habitar, nessa comunhão com ele, através da oração, do estudo da palavra e do testemunho também que precisa ser dado no final dos tempos, ele vai nos convencendo do pecado. Quando eu entendo que eu sou um pecador, a gente já trabalhou esse assunto aqui, eu começo a clamar: Senhor, tira esse negócio de mim. Eu estou sujo, eu não quero estar assim, eu quero fazer mais pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu colega. Então, pecado, mas também convence da justiça. Existe a justiça é de Cristo e essa justiça pode ser minha. Vestir a roupa de Cristo, né? Colocar as vestes brancas, a justiça de Cristo, Deus oferece isso para nós gratuitamente. Então, eu começo a clamar por essa justiça. Senhor, coloca em mim essa justiça, eu não quero ser um mau marido. Eu estou cansado de errar desse mesmo jeito com a minha esposa, com meu filho, com minha filha. E também do juízo que o Adriano mencionou. Então, o Espírito Santo é a peça que vai ligar e conectar os últimos detalhes da engrenagem para que a redenção aconteça. Então, ele é a peça-chave. E ele derrama sobre nós, em mais um textozinho, Romanos 5, verso 5, diz assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo derrama o amor de Deus, ele traz a presença de Cristo, que fisicamente está no céu, mas ele espiritualmente está presente conosco através do Espírito. Então, ele é a conexão que falta para a igreja dar os últimos passos, receber o poder que a gente tanto espera, para limpar o coração, abrir espaço para que o Espírito possa funcionar plenamente na nossa vida. João 16, 13 e 14 fala isso, que ele é que traz a presença de Deus para nós. Aí ele fala aquilo que Deus manda dizer. Ele faz lembrar. Ele faz lembrar as palavras de Cristo. Coisas. E isso é uma coisa muito séria, porque quem é que não tem percebido o Espírito Santo trabalhando? Olha isso daqui, cuida aquilo ali. E qual tem sido a nossa resposta às iniciativas, às ações do Espírito que foi enviado para preparar esse povo, para preparar essa noiva? Eu lembro uma vez que você falou, Adriano, o Espírito e a noiva dizem, vem, né?
E vem uma cena assim, né? A cena é o Espírito Santo e a igreja dizendo, Amado. estamos prontos, Vem, Senhor. pode voltar, que Então, nós estamos preparados. Olha que fantástico isso. Baixou a cabeça de teólogo aqui, viu? Que coisa boa. Não, é interessante. Eu já vi acusações, né, que o Espírito Santo não é Deus, é uma força, enfim. E quando eles olham para o Apocalipse, e eu fiz um trabalho sobre isso, né? Ele fala assim, tá vendo? Tem o trono do Cordeiro, tem o trono do Pai, mas não tem o trono do Espírito. O Espírito Santo quase não aparece no Apocalipse. Isso é uma mentira. Porque aparece mais Espírito do que Jesus, aparece mais Espírito do que o próprio... Isso. Porque nas 7 igrejas diz... ao vencedor, ele fala assim, aquele que ouve, né, ouça a voz do Espírito, que diz às igrejas, né? Então, o que eu queria pontuar aqui? Que quando Cristo ele é entronizado, depois da sua morte e ressurreição, ele é entronizado no céu. O capítulo 5 de Apocalipse diz que o Espírito é enviado, né? Enviado. E aí ele começa todo esse trabalho que o Peterson falou. Mas você entrou numa palavrinha aqui que coçou aqui minha cabeça. Porque o povo, o remanescente, diz assim, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Depois, lá em Apocalipse, vai dizer que o testemunho é o espírito da profecia, o espírito de profecia. E olha que interessante. Quem é que testemunha sobre Jesus para nós? Quem é que veio que não falaria dele, mas falaria de Jesus? Então, o remanescente, ele tem a ação do Espírito, o dom do Espírito que conduz a igreja a reconhecer a obra de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí fala assim, tá, mas você não respondeu, cadê o trono do Espírito Santo? Né? Ele está no nosso coração. Deveria estar, né? A ideia é essa. Isso, a ideia Ele é é um essa. trono. Ele só precisa ser entronizado agora. Então, né? assim, ele quer habitar aqui dentro, né? E você falou uma coisa bonita, né? Na volta de Jesus, Jesus volta com os anjos, Jesus volta com os anjos, com o Pai. A glória do Pai. Isso. E olha interessante, o Espírito Santo não volta, porque ele já está aqui com a noiva dizendo, vem. É maravilhoso isso, fantástico. Sim. Nós estamos precisamos buscar o Espírito Santo. Não tem como viver nessa terra sem ele. É ele que está nos preparando, né? Nos preparando para o noivo. Como é que é um cristão pleno do Espírito Santo? Como é que se parece, Thelma, uma pessoa que está convivendo com o Espírito Santo, que tem atendido aos apelos do Espírito Santo? Como é que se parece essa pessoa? Eu vejo que são pessoas que têm o coração batendo em sintonia com o coração de Deus. Estão ali sintonizados com o alto, com o sublime. E falar é muito fácil, né? Mas a gente precisa começar a viver tudo isso, a entender tudo isso. E não tem como você começar a buscar sem você ser transformado, porque o Espírito Santo foi ele foi incumbido para isso, para fazer essa transformação, para nos ajudar. E nesse momento que nós estaremos vivendo agora, né, a partir do dia 19, de clamor, de oração, sem parar, né, o tempo todo, eu tenho certeza que as pessoas estarão entendendo mais essa ação. Mas, pastor, tem uma coisa que aqui nós temos, né, 3 teólogos e vocês estudam profundamente, né, anos passam estudando sobre detalhes, mas eu queria, nesse momento, indicar um livro para que as pessoas pudessem conhecer mais sobre a presença do Espírito Santo, porque é gostoso ouvir, né? É gostoso a gente ouvir tudo isso, mas eu preciso ler e eu preciso entender qual é o poder transformador do Espírito Santo na minha vida. Então eu queria deixar essa indicação aqui para quem precisa saber mais sobre como o Espírito Santo atua, quais são as ações dele na sua vida, como buscar essa presença e como ser transformado por esse poder. Então a gente não pode só ouvir, a gente precisa buscar essa presença e precisa começar a viver essa transformação. A gente tem que se permitir, né, pastor? Então, para você ser transformado, você tem que permitir o Espírito Santo atuar na sua vida. E isso também não é fácil. Dói, porque assim, você tem que se olhar no espelho, né? Não aquele espelho do banheiro, né, que a gente dá uma arrumadinha no cabelo e tá tudo bem, mas assim, olhar no espelho interior, quem eu sou de verdade, né? Onde eu preciso ser transformado. E eu queria só aproveitar esse momento para dizer que a gente já está fazendo uma jornada que está sendo transformadora, né? Que é a jornada em busca da presença do fruto do Espírito Santo. Cada mês nós estamos falando sobre um fruto do Espírito Santo. Já temos mais de 12.000 pessoas participando dessa jornada. E nós queremos, né, pastor Dani, mais pessoas participando para entender o que é que você pode fazer
cada dia para ser transformada pelo fruto do Espírito Santo. E é lindo, né? Quando você começa a entender essa transformação, coisas que a gente não para pensar na nossa vida, porque às vezes a gente só vive. E a gente não percebe, né? Eu acho que essa é a grande beleza, né? Quando Moisés desce do monte, depois de passar um tempo com Deus, o rosto dele brilhava. E ele não sabia, e as pessoas se assustavam com aquilo. Então, a pessoa cheia do Espírito, ela não é uma pessoa perfeita, que não erra, que ela não escorrega aqui ou ali. É uma pessoa normal nesse sentido, mas que ela se permitiu se aproximar tanto de Deus que algumas características de Deus começam a pegar nela, né? Então ela começa a ter um jeito de Jesus, pensar nas coisas de Jesus, falar das coisas de Jesus, pensar como Jesus pensa. É um processo longo, né? O Espírito Santo, ele vai modificando a nossa vida durante tempo. Gosto de pensar que Adão e Eva foram criados perfeitos, mas tinham uma vida, a eternidade inteira para crescer em conhecimento de Deus e ficar cada vez mais semelhantes a Deus. Assim também acredito que é o fruto do Espírito. Então não tem a ver com perfeição, isso é importante a gente lembrar. São pessoas comuns, mas que o incomum delas é a permissão que elas dão para o Espírito trabalhar na vida delas. Elas provavelmente não vão perceber, a gente normalmente não percebe isso. Quando os salvos estão diante de Deus, eles lançam as coroas nos pés de Deus, de Cristo, né? Porque eles sabem que não é deles aquilo. Então quando a gente faz alguma coisa maravilhosa, a gente não percebe, porque não é a gente que está fazendo, quando é pelo Espírito. Quando a gente sabe, poxa, eu sou bom, eu consegui fazer isso aqui e tal. Agora, quando é o Espírito que faz, às vezes você nem percebe. Então, é mais fácil que um outro perceba isso em você. E essa é a nossa luta, né? Viver pela fé de que o Espírito está nos transformando. Obviamente, é bom receber os feedbacks laterais, né? Para que tenha certeza, a esposa, o filho, o colega de trabalho, para a gente saber se a gente está seguindo. Sintonia com o coração de Deus, humildade, né? O que mais? Vou dizer algo, experiência própria, né? Para mim, eu tenho dificuldade com checklist. Eu já tive muito... Eu tentei ser perfeito, né? Descobri que eu não consigo. Não consegui. Eu tentei. Tentei não comer isso, tentei não fazer aquilo, tentei não fazer isso, tentei, fiz o checklist. E eu lembro uma vez que eu estava vendendo livro na cidade de Macaé, Comportagem. Entrei nessa casa, uma senhorinha aposentada, né, me recebeu muito bem e tal, né? Falou, você parece meu neto. Eu aproveitei, falei, agora, tô dentro da casa, né? E fui conversando com a senhorinha, aposentada, e ela começou a contar os problemas de saúde. E eu fui anotando, bom comportor, fazendo a análise, né? E aí disse assim, então eu tenho a solução para a senhora. Eu vim aqui, tenho a solução para a senhora. Então esse livro vai ajudar nisso, tal. Ela falou, bem, que legal, não sei o quê. Falei, então, por simples, a senhora divide no cartão, eu não tenho dinheiro, tal, sabe? E eu fiquei compadecido dela. Ela não tinha realmente dinheiro. Aposentadinha, o filho dela tinha feito empréstimo, uma tristeza, tadinha. E aí então eu peguei uma revistinha e dei de presente. Uma revistinha que tinha shakes, receita para poder diminuir a diabetes, o colesterol, tudo dela, né? Aí entreguei para ela, falei, meu filho, muito obrigado. Aí eu falei, então, é simples, viu, minha senhora? A senhora faz o que está escrito aí, tá tudo certo, vai mudar a saúde. Aí ela falou assim para mim, então, bem, eu vou pedir para Deus para me dar a graça para fazer isso. Aí eu saí dali indignado. Falei, como assim? Ela pedindo para Deus, eu já vim aqui, já falei o que tem que fazer, tá ali o checklist, vai pedir a graça, é só fazer. Depois, anos, foi a maior lição da minha vida pastoral. Porque é Deus que opera o querer e o efetuar. E eu entendi que fazer checklist é ok, a gente tem que ter uma percepção. Mas, Senhor, me dá a vontade para não comer isso aqui. Senhor, me tira a vontade de não fazer isso. Senhor, me dá a vontade, porque Ele opera tanto o querer como efetuar. Então tá aí o motivo para começar a orar. É orando. Você falou uma coisa interessante do checklist, né? Okay. Uma lista de coisas, né? Porque Mateus 7 fala de pessoas que têm uma versão de salvação, tem um checklist e vão chegar diante de Jesus e falar assim, olha aqui, ó, eu fiz isso, 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 né? E Jesus vai responder o quê? Não te conheço. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Na parábola das 10 virgens, né? Que inclusive o que falta ali? Faltou o azeite, que é o Espírito Santo, e quando elas chegam mais tarde nas bodas, o noivo abre a porta e diz o quê? Quem são vocês? Quem são vocês? Não te conheço. Né? Eu não conheço vocês. Né? É lógico que Jesus conhece todo mundo, né? Jesus é o noivo. Mas a questão é, vocês não me conhecem.
O que vocês querem aqui? A gente nunca caminhou junto. A gente nunca caminhou junto. Vocês não caminharam comigo até aqui. Exatamente, pastor. Olha, então, o conhecer Jesus é o que vai nos dar essa plenitude do Espírito Santo. E talvez eu vou fazer uma ilustração agora aqui, que talvez não tem nada a ver, mas eu acho que talvez tenha tudo a ver. Olha só. Outro dia eu estava conversando com alguns solteiros e dando um conselho, né? E disse assim, olha, eu ouvi uma vez de um psicólogo, Les Parrot, ele disse o seguinte, mais ou menos isso, estou parafraseando, que toda tentativa de uma pessoa de estabelecer um relacionamento de intimidade com alguém, um namoro, um noivado, enfim, toda tentativa de estabelecer um relacionamento de intimidade, sem antes cumprir a árdua tarefa de se tornar completo, se você não fizer isso, todos os teus relacionamentos serão uma tentativa de você completar a você mesmo. O que isso significa? Eu não estou completo, então todas as pessoas vão ser uma tentativa de me completar. Eu vou começar a namorar e essa pessoa tem que suprir uma falta que eu tenho. Ok? Vamos trazer isso agora para o espiritual. Eu sou um pecador. Eu tenho muitos rombos espirituais. E como é que eu vou completar isso? Eu tento completar isso com um monte de ídolos. Os ídolos dos prazeres, os ídolos... Entende? Então eu levanto esses ídolos, e esses ídolos eu acho que eles vão me completar. Né? Mas a tentativa de viver intimidade com esses ídolos que nós levantamos, ela é inútil. Ela é inútil. Antes disso, eu preciso estar completo. Mas quem é que vai me completar? Só Jesus Cristo pode me completar. Só Jesus Cristo pode me mostrar, olha, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui. Não é perfeito. É uma pessoa normal. Mas Jesus Cristo é quem faz tudo. Não é só completar, né? Ele é tudo. Ele é tudo na nossa vida. Quando Jesus vai resumir os mandamentos, ele fala que primeiro a gente tem que amar a Deus, né? Quando eu amo a Deus, eu consigo entender quem Ele é, quem eu sou, eu consigo me amar de maneira adequada, da perspectiva do amor de Deus, e então eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Então eu preciso me preencher, eu preciso saber quem eu sou, o meu valor, e ele só vai vir de Deus. Só retomando uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente dizer, porque tem tudo a ver com os 10 dias de clamor. Quando a gente está com o coração sintonizado com o coração de Deus, nós somos movidos pela mesma paixão de Deus. E a paixão de Deus é pregar o evangelho. A paixão de Deus é salvar pessoas. Então, entre todos os resultados de um crente que está pleno do Espírito Santo, nós não podemos deixar de mencionar que é a pregação do evangelho, o testemunho, a ousadia, a preocupação com o perdido, seja pregando, seja dando estudo bíblico, seja orando, seja desenvolvendo uma amizade para salvar alguém que tá no inferno. Nós não vamos ficar indiferentes aos perdidos. Quem é pleno do Espírito Santo não será indiferente. E no fim dos tempos a Bíblia diz que o amor se esfriaria. Na verdade, o que é o amor se esfriar? É indiferença, é passividade, entende? É uma igreja que... Laodiceia, que está assistindo, consumindo os programas da igreja, mas é indiferente. Checando os seus checklists ali, ticando os seus checklists. Não precisa de nada. Exatamente. Mas não está preocupado com quem está sentado do lado, se alguém faltou, se está precisando de alguma coisa. E não é um checklist. Sim. Então... Por isso que a gente tem que começar com o clamor individual. Para você ter o Espírito Santo em você, porque a partir de você, né, do Espírito Santo estando em você, que você vai sentir essa necessidade da missão, que Deus vai começar a falar para você. E é incrível, quando você começa a pedir, Senhor, por favor, me transforme, eu quero ser o melhor possível, eu quero parecer com o Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim tudo que não te agrada. Como Deus fala ao coração da gente, como Ele vai transformando, são detalhes pequenos. E Deus vai falando e a gente vai entendendo, né? E é muito importante isso. Por isso que o começo do nosso projeto,
que são os 10 dias de clamor, ele vai ser muito importante para todas as pessoas que clamarem de verdade, que se colocarem, se jogarem aos pés de Jesus, né? E falarem, Senhor, não tem nada de bom em mim. Porque a gente não gosta dessa parte, né? Você que falou das máscaras, eu acho, né? A gente não gosta, a gente gosta das máscaras, né? Tudo bonitinho, porque a gente vive no mundo, e especialmente esse momento da nossa vida, tudo é perfeito, né? Ninguém posta uma foto feia, a questão da beleza, ninguém mais quer envelhecer. A imagem é muito importante, a gente está vivendo essa valorização da imagem. Só que não existe como você se consagrar a Deus sem tirar a máscara, sem ir do jeito que você tá, né? E ponto, é você e Deus, e ali não tem brincadeira não, o negócio é sério. A gente tá preocupado demais com a casca. Com a casca, isso. O interior, que é onde Deus vê, onde ele habita, onde ele pode trabalhar, a gente esconde, né? Sim, mas de Deus não dá para esconder, como o Adriano dá. experimentou, né? E deixá-lo mexer nisso aí, apesar de ser doloroso, é o caminho. É necessário. É o caminho, é a morte do eu, né? E não vai haver transformação se a gente não tirar as máscaras. E se a gente não for do jeito que a gente está. E outra coisa que é importante, tá? Porque a gente está falando para muitas pessoas. E eu vejo muitas pessoas querendo melhorar a vida para ir para Jesus. Não é do jeito que você tá. É aqui, é agora, é nesse momento. Não dá para esperar amanhã. É agora, né? E você só vai. Faz a sua parte de ir. E a transformação vai vir pelo poder de Deus, pela graça maravilhosa, né? Você falou, todos aqui, né, repetiram a palavra máscaras, 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 né? É por causa do carnaval, tá achando? Tem, Brincadeira. tem que cair as máscaras, tem que cair as máscaras. E eu chego na última pergunta aqui, para nós refletirmos, né? Qual é a importância de nos unirmos, de nos reunirmos como igreja nesse processo do Espírito Santo? Naquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, para o nosso preparo, para o fim. Qual é a importância de estarmos unidos como igreja para orarmos? Não só o individual, mas como igreja. O que vocês me dizem? Assim, eu vou dar meus 2 centavos. Eu penso assim, a pandemia, ela deveria ter nos ensinado algo. O quê? Nós não precisamos de igreja, prédio, templo para adorar. Eu adoro em qualquer lugar, em espírito e verdade, ok? Mas ela deveria nos ensinar outra coisa também, de que eu preciso da igreja, não é para adorar, mas para me relacionar. Nós sentimos falta de estar com a igreja. Hein? Então, trazendo aqui para a nossa discussão, a salvação é individual, é verdade. É esse momento do só com Deus, o choro, o clamor, sem máscaras, é verdade. Então a salvação, ela é individual, porém a experiência da salvação, a alegria de estar no corpo de Cristo, nada substitui. Uma live, um podcast, tá? Não estou falando quantos podcasts, mas podcast não... hoje agora tem uma linha, né, de crente podcast, já viu isso? É os desigrejados podcast, né? Mas nada substitui você chegar na igreja, com os irmãos. Eu conheci um irmão, eu não vou falar o nome dele, mas ele falava assim, não vou mais naquela igreja, não vou. Foi por quê? Ele começou a apontar um monte de coisa, né? E eu percebi o seguinte, que ele tinha dificuldades porque outros pensavam diferente. Eu falei, irmão, a igreja, Deus criou essa ferramenta para lapidar o nosso orgulho, os nossos pecados, porque eu preciso de alguém que pense diferente para que eu também reflita e aceite a opinião dele e trabalhe essas diferenças, porque, olha o milagre, é na diversidade que Deus busca a unidade. Tá? Então, para um membro de igreja que está assistindo, querido, não fique em casa. Né? Vá viver a alegria do evangelho com as pessoas. Na casa das pessoas, estudando a Bíblia, saindo, entregando um folheto, um livro missionário. É isso que é esperançar o retorno de Jesus. E as dificuldades também de estar no corpo de Cristo. Que vai lapidando a gente. Porque os meus defeitos vão te machucar e os seus vão me machucar. Mas se a gente quer estar juntos, a gente vai clamar pelo Espírito. Senhor, me ajuda a fazer isso aqui e não magoar mais o Adriano desse jeito. E vice-versa. Então, estar juntos, convivendo, é uma ferramenta fantástica. Eu poderia casar com a minha esposa e ela morar num lugar e eu morar em outro. E a gente trocar cartas e e-mails e mandar um caminhão falar que eu a amo. Mas se a gente não vive junto, eu não vou descobrir os defeitos dela e ela os meus. E eu preciso dela, porque ela pode chegar com autoridade e falar pra mim, olha, você é assim, e ela faz às vezes, sabe? Você é assim, assim, assim. E eu sou. Mas é um lugar de segurança. Eu sei que ela vai me apontar os defeitos, mas a hora que eu precisar, ela vai estender a mão para me levantar também. Então, essa conexão é importante. Eu queria só
mencionar um texto aqui de Mateus 18. O Evangelho de Mateus é o único evangelho que aparece a palavra igreja. Por incrível que pareça, a palavra igreja só vai aparecer depois, né? Não nos evangelhos, na sequência bíblica. O texto de Mateus 18 vai dizer assim: em verdade, 18:19, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O contexto dessa frase não é o culto de quarta-feira que tem 2 pessoas. Não é isso. Embora o Espírito também pode estar lá, né, com 2 ou 3 reunidos. Está dizendo que quando há um problema entre os irmãos, se um irmão pecar contra ti, a perícope, né, o trecho começa assim, quando há uma ruptura no corpo de Cristo e há 2 pessoas que concordem em se arrumarem, se alinhar e elas clamam pelo poder do Espírito, ele cola essa fratura na igreja. E tem um texto de Ellen White, permita partilhar com vocês, diz assim, e ela faz esse comentário logo após citar esse texto que eu acabei de ler. A promessa, onde houver 2 ou 3 reunidos, né, estarei no meio de vós, é feita sob a condição de que as orações unidas da igreja sejam oferecidas. E em resposta a essas orações unidas da igreja, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta à oração particular. Isso eu acho fortíssimo. O poder concedido será proporcional à unidade dos membros e ao seu amor por Deus e uns pelos outros. Eu acho esse pensamento fantástico. Se o Espírito Santo é a peça que falta a gente colocar nesse quebra-cabeça para que Deus cumpra a sua missão através de nós. Quando a gente perde a unidade, quebra a unidade, o Espírito não pode ser derramado de maneira plena. Então, a gente precisa do Espírito para manter a unidade que ele nos dá ao sermos todos irmãos em Cristo. Agora, quando a gente se une em oração com um propósito, que a gente concorda que aquilo é a nossa necessidade, quando a gente tira as diferenças de lado e fala, a gente precisa disso agora, é o mais urgente, o poder de Deus vem quando a igreja ora unida. Maior é o poder do que aquele que vem em resposta à oração particular. Eu acho que mais do que isso aqui... E foi exatamente isso que aconteceu logo depois da ascensão de Jesus Cristo, quando ele falou para os discípulos se reunirem num cenáculo para orarem. E eles oraram, clamaram. E também Deus fala, através dos escritos de Ellen White, que eles tiveram que se humilhar, eles tiveram que pedir perdão, eles tiveram que reconhecer a sua incredulidade, a dureza do coração, o desejo por supremacia. Eu achava que eu era melhor do que você, né? Eu fico imaginando ali o João, né? Com certeza deve ter pedido perdão nessa direção, né? Pedro. E o Pedro também, olha, pessoal, aquele dia eu explodi e tal. Então, que lindo seria se nesses 10 dias de oração acontecesse isso, né? E que Deus olhasse e pudesse nos abençoar com reconciliação, com união nas nossas igrejas, não é mesmo, senhora Thelma? Com certeza. Pedir perdão, né? E viver em união. A igreja precisa estar unida, né? Estar juntas é o caminho. Nós não podemos desunir e precisamos estar ali. E precisamos também, através da convivência, nos tornarmos melhores, como você disse, pastor, né? Sim. E um outro detalhe que me ocorreu aqui, quando a gente lê 1 Coríntios 12, em especial, mas tem outros capítulos que vão falar disso, os dons do Espírito, né? Diferente do fruto, a gente vai falar disso já. Os dons do Espírito são derramados. O Espírito concede dons à medida que ele quer, do jeito que ele acha que é melhor, e ele sabe o que é melhor porque ele é Deus. Ele não dá os mesmos dons aqui. Então, cada um de nós aqui tem um grupo, um conjunto, alguns dons que os outros não têm. Então, quando a gente está num corpo unido, um vai ser mão, outro vai ser pé, outro vai ser braço, outro vai ser cérebro, outro vai ser coração, e a gente precisa do corpo inteiro para a gente cumprir a missão que Deus nos deu. Então, ele enche a igreja de dons, mas dons diferentes. Eu recebo um, o outro recebe o outro. Quando a gente junta todas essas partes, eu tenho um corpo completo. A cabeça é Cristo. E aí o corpo consegue cumprir aquilo que ele precisa cumprir. Então, essa diversidade de dons nos dá humildade. Eu não vou conseguir fazer esse podcast sozinho.
Eu não vou conseguir cuidar das mulheres, do Ministério da Mulher, da recepção. A gente precisa de alguém que faça isso. A professora Thelma vai fazer. A mordomia. Não, então, cada um cumprindo a sua parte, humildemente, conectado, em união, em oração, com respeito, com amor, com confissão de pecados, com unidade de pensamento que o Espírito traz. Isso não é uniformidade de pensamento, mas unidade, foco, o mesmo foco. A igreja consegue caminhar a passos largos. Interessante, você falou de diversidade de dons. Ok, cada um tem um dom. E eu pontuaria aqui a singularidade do fruto. A Bíblia fala do fruto do Espírito Santo. Não são frutos. É o fruto do Espírito Santo. Ou seja, quando uma pessoa está plena do Espírito Santo, ela terá o fruto. Alegria, paz, bondade, etc. Não vai ter um e não o outro. Ela vai ter o fruto. Então, esse é o caminho que vai a igreja... produzir esse fruto através do Espírito. É isso que a igreja está buscando, né, nesses 10 dias de oração. Mas, queridos, o papo está tão gostoso, ficaríamos aqui mais quantos podcasts, né, falando sobre isso, mas a gente tem que terminar. E eu queria pedir para Peterson, você que está liderando pastores, né, formando pastores para serem líderes da igreja, qual seria o seu recado para um líder que está assistindo nesse momento e pensando no que vai fazer na igreja, no contexto da sua igreja? Qual seria o seu recadinho final para esse líder? Okay. Amigo, se você é um líder da igreja, Deus te deu esse dom. E o dom traz responsabilidades. A liderança traz uma influência grande. Então a nossa responsabilidade como líder também é maior. A gente vê isso na Bíblia, Moisés e outros, né? Então eu queria te dizer que a sua consagração, ela é importante por amor a Deus, por você mesmo, mas pela influência que você pode causar. Você pode ser uma peça que vai catalisar, melhorar, acelerar o processo de consagração da sua igreja. É verdade que a decisão é individual, né, de cada pessoa, mas você, como uma peça-chave, cheio do poder do Espírito, pode perfumar o local, a sua igreja, o seu grupo, para que eles também se abram, para que o Espírito possa habitar neles e juntos, todos os dons reunidos, possamos cumprir a missão que Deus nos deu pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém. Adriano, você é uma das pessoas que Deus deu o dom de produzir conteúdo, né? Você foi chamado por Deus para esse momento da história, alcançar pessoas que de outra maneira nós não estávamos alcançando. Você escolheu, você optou por exercer um ministério, como você disse, né? Paralelo, né? à igreja, alcançando milhares de pessoas através das redes sociais. Então, com essas pessoas em mente, né, com o teu rebanho em mente, o que você diria para um membro de igreja, um amigo da igreja, que diante dessa possibilidade de intensificar a vida de oração, não participar de um projeto, mas tomar isso como seu, o que você diria? Eu diria o seguinte: não coloque as suas fichas na igreja local. Parece contraditório o que eu estou dizendo. Mas, meu querido irmão, minha querida ovelhinha, né? Tenha a sua experiência diária com Deus e quando você for para a igreja, vá para celebrar. Quando nós vamos preenchido, com o coração cheio, que temos durante a semana, que nós nos alimentamos do Espírito, do estudo, da oração, do clamor, tudo fica mais fácil na igreja. O pregador pode ser simples, mas parece um maior sermão que você já ouviu, porque você já veio cheio para fazer o quê? Para você contribuir. Nós devemos, nós como irmãos de igreja, membros, devemos ir para a igreja para contribuir. E com esse espírito de adoração, de contribuir para o evangelho, a pregação do evangelho. E só o simples fato de você falar, mas eu não tenho cargo, eu não tenho nada, eu sou ali. Mas só o fato de você estar lá sentadinho, quem está programando a cerimônia, o pregador, o pessoal do louvor, quando vê você sentado ali, traz uma alegria. Eu quantas vezes fui pregar em certas igrejas, o pastor, né, chega lá,
tem 2 pessoas. Mas quando eu vejo as 2 que me valorizaram, eu dou o meu melhor. Então, assim, não fique esperando o espetáculo, não busque a igreja para se alimentar, mas vá para alimentar. Eu acho que vai fazer total diferença na sua caminhada cristã e vai contribuir para o reino o avanço do evangelho. Com certeza. Vai ter gente que vai chegar vazio, com o ok. tanque vazio na igreja, espiritualmente. Então, esse é um bom conselho, né? Que vá para ajudar alguém a crescer, né? E aquele que está se sentindo com o tanque vazio, procure, porque vai ter gente transbordando lá, Com a né? graça de Deus. Para poder alcançar, Ajudá-lo na caminhada. ajudá-lo. Professora Thelma, qual é o seu recadinho para os nossos líderes que estão lá, de mordomia, de Ministério da Mulher, enfim, porque esse é um projeto da igreja toda, não é só nós, são todos os líderes, né? Qual é o seu recadinho? Bom, o meu recado é para que todos se envolvam nesse programa, para que todos se unam, para que o melhor possa acontecer dentro da sua igreja. Mas, pastor Dene, eu vou falar mais diretamente para as mulheres, pode ser? Claro. Mas nós que estamos envolvidas aqui, estávamos até anos atrás envolvidas com todo o projeto. Agora, a nossa parte dentro do Ministério da Mulher é cuidar das 10 horas de oração e de jejum. Então, essa é a parte que nos cabe dentro deste programa. E nós estamos sugerindo que isso aconteça no primeiro sábado, dia 21 de fevereiro, vai ser o sábado onde nós vamos fazer com que as 10 horas de oração e de jejum aconteçam dentro da nossa igreja. Então, o que nós vamos fazer enquanto Ministério da Mulher? Nós vamos nos preocupar em preparar a câmara de oração, preparar um lugar especial para que as pessoas estejam orando. Muitas igrejas gostam de estar ali à frente da igreja mesmo, na calçada da igreja, com livros, convidando as pessoas para orarem. Por quê? Nesse primeiro sábado, nós já vamos pensar em viver a intensidade do último sábado, onde nós estaremos convidando as pessoas, os nossos amigos, os 5 amigos que nós oramos. Então, nós estaremos preparando já este momento. Então, o Ministério da Mulher vai estar totalmente envolvido com essa questão das 10 horas de oração que deverá acontecer no primeiro sábado, também preparando, ajudando a igreja a fazer um regime, ou melhor, um jejum voltado a um regime só de frutas. Então, pode preparar ali uma mesa de frutas na igreja, para aqueles que quiserem estar ali o sábado todo em oração, num programa especial. Você, então, que é do Ministério da Mulher, vai estar proporcionando essa oportunidade para a igreja. E tenho certeza que vai ser muito especial e nós estaremos recebendo bênçãos incríveis de Deus através dessas 10 horas de oração e de jejum. Amém, amém. E, então, o líder de mordomia cristã, ele tem a responsabilidade de organizar o programa, convidar os pregadores, se vai ser pregação na igreja, ou se vai ser em pequenos grupos, ou se vai ser de madrugada, né? Então, existe essa parceria. Mas, reforçando, né? É um programa de toda a igreja. Sim. Então, o Ministério da Música vai cuidar da música. Os anciãos podem ajudar com a parte de pregação. Existe a jornada para as crianças também, né? Para os adolescentes. Então, o Ministério da Criança pode ajudar também, desbravadores, enfim. Toda a igreja tem que estar unida nesse projeto. E eu diria assim, quando você orar pelas 5 pessoas, escolha 5 pessoas que moram aqui na sua região. Porque daqui a pouquinho vai chegar a Semana Santa. Então, ore por pessoas que você possa convidar para estar na igreja e também você possa visitar e acompanhar para levá-las na Semana Santa, logo mais em abril. Então, nosso recadinho, o nosso apelo é que liderança e membros de igreja estejam unidos para a honra e glória do Senhor e que torne a sua igreja um cenáculo, assim como foi o cenáculo no tempo dos discípulos, né? Eles receberam o Espírito Santo e terminaram a obra. Tem um texto no Testemunhos para a Igreja, volume 8, que diz assim: se o povo de Deus seguisse o exemplo dos discípulos, o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja hoje. Então, que nós como igreja recebamos o Espírito Santo e que, pela graça do Senhor, terminemos a pregação do Evangelho para que Cristo volte. Amém? Amém? Que Deus abençoe todos nós. Vou pedir ao pastor Adriano para terminar com uma oração. Vamos lá. Paizinho querido, louvamos o Senhor pela oportunidade aqui, juntos com amigos, também com nossos irmãos que estão assistindo, que o Senhor ilumine a cada um, nos dê o teu Santo Espírito para cumprir aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ajude a viver essa experiência real com o Senhor, de alegria,
de poder, de alguma forma, contribuir para outras pessoas, o crescimento espiritual de cada um, Pai. Esteja com nossos líderes, os nossos membros, enfim, que seja um momento assim de crescimento, de reavivamento, Pai. Nós almejamos isso, transforma o nosso caráter segundo a semelhança de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.